Vamos conversar agora com o ator, outro ícone, né, da televisão, do mundo das artes, do cinema. Tony Ramos está com a gente, na ponta da linha, para conversar com a gente sobre a morte do Tarcísio Meira. Bom, primeiro, obrigado por conversar com a gente. Queria te ouvir, falar um pouquinho para o Brasil o que significa, não a morte do Tarcísio Meira, mas o que significa Tarcísio Meira. Quer dizer, o que ele significa para o mundo das artes, o que ele deixa de legado, qual é a tua leitura e depois um pouquinho da sua convivência também com o Tarcísio Meira, porque as pessoas conhecem o Tarcísio Meira da tela, de admirar os personagens, mas tem a pessoa que você conhece muito melhor do que qualquer um que tem ele como um ídolo. Obrigado por falar com a gente, Tony Ramos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Débora, Pablo, Oeneg. Eduardo Oeneg também está aí, não é isso? Uhum. Exato. Boa tarde a todos. Eu só tenho a dizer que o legado é quando qualquer dia, na incerta, alguém estiver zapeando no seu televisor ou no seu streaming ou aonde quer que seja, no YouTube, onde quer que seja, ele vai ver ali grandes momentos da obra que Tarcísio Meira deixa. As pessoas não sabem, muitas vezes esquecem, outras também não são obrigadas a saber, porque a memória brasileira ela é muito volátil, né? Mas quem tem uma grande memória sabe da caminhada de Tarcísio lá do Teatro Paulista, né? Vindo grandes montagens, depois ele é chamado pela TV Tupi de São Paulo, aí depois a TV Tupi ele sai para a TV Excelsior, que estava querendo fazer novelas diárias. Ele e Glória começam as novelas diárias, que até então só eram assim, novelas de 1 mês, 2 meses, segundas e quartas, ou segundas, quartas e sextas, só em dias alternados. Aí, na Excelsior, é criado o hábito, né, da novela diária, com uma de nome 25499 ocupado, e lá estava Tarcísio e Glória. Lá estava Tarcísio em vários momentos, e sempre esteve Tarcísio como um produtor independente de teatro, de cinema. Tarcísio na década de 1970, 1980, Tarcísio nessas décadas era produtor independente, produzindo seus filmes e criando, e não parava, atento a tudo, excursionando com teatro por todo o país. Eu acho que ele ficou nisso de televisão e teatro ao mesmo tempo, pelo menos uns 20 anos. Então, o legado dele, ainda mais no nosso meio, é absolutamente palpável. Nós devemos a ele e à Glória, principalmente as melhorias na nossa profissão, porque sempre batalharam por melhores condições de trabalho, por melhores estúdios, por melhores camarins, por melhores condições externas. Sempre foram homens casal ativo, e ele era um homem muito ativo nisso, como líder de um elenco, né? Então eu falaria horas, Pablo, Débora e Oeneg, falaria horas sobre essa trajetória, mas o que eu quero guardar dele, e hei de guardar, era do grande homem, da grande cabeça, do homem atento, letrado, culto, bem informado, né? Que sempre se interessou, por exemplo, por fazendas, porque a paixão da vida dele era o agro, né? Não, antigamente não se falava agronegócio, ele tinha paixão por fazenda, né? Ele gostava, sempre foi um cavaleiro de primeira hora, ele era um grande cavaleiro, talvez no nosso meio o melhor cavaleiro e ator que eu já conheci. Então, a gente privava de várias conversas as mais variadas sobre a importância do solo, a importância da conservação do solo, a importância do controle ambiental, e tínhamos várias conversas. E anedotas. Ele era um homem muito discreto, um homem muito, muito discreto, mas no dia a dia, nesses nossos jantares, onde nos visitávamos e havia jantares, bate-papos, era uma delícia poder constatar naquela intimidade o riso alto, vigoroso dele, o riso de Glória. Então eu quero e vou sempre lembrar desses momentos. Para nós foi um soco no estômago. Perdemos ontem o grande Paulo José, agora perdemos Tarcísio.
é algo que ainda vamos ter que lidar. Os amigos estão se ligando, nós estamos conversando e já disse isso 1, 2, 3 vezes. O importante agora é que Glória tenha todo o apoio que terá, obviamente, da família, mas também dos amigos, para ela não superar isso, porque não se supera, mas pelo menos para que ela possa ter o conforto mais próximo desses amigos, para ela assimilar o mais rápido possível. É impossível, né? Mas de alguma forma assimilar isso, porque é uma perda de um casal que está junto há 60 e tantos anos, né? Eu queria te perguntar, Tony, que você falasse um pouquinho mais sobre a figura por trás. Você falou um pouco, se puder falar um pouco mais sobre a figura por trás das câmeras. O amigo, como era a convivência com ele, você falou das preocupações dele, melhorar a qualidade do camarim, melhorar a qualidade das externas, a convivência, qual era o perfil dele? Você falou que era uma pessoa muito discreta. O perfil era um homem discreto. Um homem que há pouco tempo que ele resolveu, por insistência dos filhos, colocar alguma coisa, eu acho que é no Instagram, não sei porque eu não tenho rede social, eu não sei se ele criou ou criaram para ele poder botar fotos, ele queria falar um pouco de poemas, etc. Não sei como é que isso ficou. Mas era um homem muito discreto, muito mesmo. Mas ao mesmo tempo, nas nossas reuniões mais íntimas, era um homem presente nas reivindicações, um homem com ideias sempre avançadas, na melhor relação com o trabalho, da importância da disciplina no trabalho. Ele falava sempre como é importante a pesquisa no nosso trabalho, ele insistia sempre nisso, que toda a televisão deveria ter o cuidado de não só colocar um projeto no ar, e por isso ele gostava de trabalhar com os nossos grandes diretores da Globo, porque eram diretores que sempre se socorriam de grandes pesquisadores, que ele dizia, não adianta você ter uma ideia e colocar no ar, põe logo no ar, não, tem essa ideia, vamos pesquisar, ver se vale a pena. Isso ele sempre teve, mas isso lá da década de 1970, ele sempre dizia, a pesquisa é fundamental, não é pesquisa de audiência, é pesquisa de saber o que fazer com uma personagem, com uma história, com uma ideia. Isso é um dos lados, né? E o outro lado não era um lado sindical, não, mas se o lado sindical o convocasse, lá estava ele presente, sempre com uma palavra muito equilibrada, né? Enfim, há outros momentos que, obviamente, me permitam, eu vou esquecer agora aqui de citá-los. Daqui a 2, 3 horas eu vou dizer, poxa, eu devia ter falado sobre isso. Mas havia nesse perfil desse homem chamado Tarcísio Meira, havia sempre determinação, discrição e brasilidade. Era um homem de uma brasilidade absoluta, total, preocupado com a sua terra, com a sua nação. Ele falava muito, isso aqui é uma nação, como precisamos de educação, mais escolas, ocupar essas crianças mais tempo nas escolas, e por aí vai. Estamos conversando aqui na Band News FM, para quem ligou o rádio agora, com Tony Ramos, ator, falando sobre essa perda do Tarcísio Meira. Tony, primeiro eu queria agradecer a gentileza, né, de nos atender, você que tem atendido a tantos veículos, diferentes veículos de comunicação num momento tão delicado, um dia triste como hoje. Obrigada pela sua gentileza, da disponibilidade de compartilhar um pouquinho das suas histórias. E recentemente, há 2 anos, na verdade, o Tarcísio tinha concedido uma entrevista à revista Veja. Sim. E ele tinha dito o seguinte: artista não se aposenta, quer trabalhar enquanto houver trabalho para ele. Nessa mesma entrevista ele falou sobre o fim da vida, disse que se preocupava, que ninguém gosta de pensar que o fim está chegando, mas que a essa altura da vida muitos colegas já tinham partido e que ele um dia deixaria um vazio, uma saudade também nas pessoas. Vocês conversavam sobre essas questões? Como é que ele via a questão dos trabalhos ultimamente, nessa época da carreira? Como é que ele enxergava também a questão da pandemia, que acabou mudando muito, né? A relação, as novelas que foram reprisadas, essa mudança no comportamento no dia a dia dos atores e atrizes também. Não, ele tinha preocupação, claro, porque ele era também, como já disse, um produtor teatral. Ele tinha preocupação de quando poderiam ser reabertos os teatros e quando poderia retomar os projetos dele, né, e Glória também. Os sonhos e as vontades, como você citou nessa entrevista, de um ator não se aposenta, é um fato. O ator pode diminuir o ritmo com a idade, né? Como ele fazia televisão, teatro
e eventualmente cinema, em vez de tirar férias após uma novela, já ia fazer um filme, né? O que pode acontecer com uma certa idade, como eu já faço, é diminuir o ritmo, né? Houve momentos na minha vida que eu dormia 3, 4 horas por dia, porque eu estava envolvido com teatro, televisão, cinema, e houve momentos em São Paulo que eu dublava também depois de uma peça teatral, eu ia para os estúdios de dublagem, dublar várias dublagens aí, AIC, São Paulo, estava eu lá dublando também para ganhar um troco a mais que seria útil na manutenção da minha família. Então, as discussões, as conversas eram sempre essas. E ele, com relação à pandemia, falei já sobre teatro e a reabertura dos teatros, ele também tinha uma preocupação, claro, com os trabalhos de profissionais que não tinham sido aquinhoados durante toda a sua trajetória por momentos melhores de sucesso e continuação de trabalho, etc. E para isso, todos nós, até hoje, nos movimentamos na criação, como foram criados vários espaços junto ao Retiro, junto a outras entidades de proteção a profissionais que precisavam de muita ajuda, né? Tarcísio e Glória, de tanta discrição, jamais eu citarei, mas quantos e quantos que ele ajudou discretamente, sem ninguém saber, né? Então esse era o grande Tarcísio. O grande Tarcísio era esse, mas o grande Tarcísio está presente com a obra dele, né? E a pandemia, ele sempre teve os cuidados todos, sempre confinado, sempre quieto, tomou as 2 doses. Aí os mais apressadinhos podem dizer, tá vendo, tomou vacina e não adiantou. Vamos falar besteira, né? A ignorância gera a loucura, né? Então, por isso que as pessoas têm que entender que vacina não é para curar, é para prevenir, tanto que a Glória, que tomou as 2, graças a Deus, daqui a pouco, se Deus quiser, irá sair do hospital, né? E quantos jovens que tomaram, como um atleta americano aí que tomou, com 28 anos, ele foi entubado, né? E ao mesmo tempo, a partida tão precoce do nosso saudoso Paulo Gustavo, que ainda não tinha tomado. Então, a vacina veio não para curar, ela veio para prevenir, como tantas outras vacinas. Eu já citei isso algumas vezes, né? As vacinas estão aí para nos proteger dentro do corpo, desse departamento chamado imunidade, né? Então, vacina sempre, para tudo, né? E ciência sempre, para tudo. Quando alguém fala de religiosidade antes da ciência, eu digo, cuidado, elas andam de mãos juntas. Então é isso, nós falávamos sobre tudo, tenha certeza disso. Perfeito. Essa tua fala, Tony, e a sua disposição em nos atender, nos dão a dimensão do seu tamanho também, e também dos 2 outros que você acabou de lembrar, do Paulo José e do Tarcísio Meira. Aqui é o Pablo falando, eu quero muito agradecer por nos atender, e eu queria pegar uma fala aqui que está na página da Glória Menezes no Instagram, dizendo que um artista não morre. Lembrei de um poema do Quintana, do Mário Quintana, em qual ele faz uma brincadeira dos poemas com os pássaros. E aí um verso ele diz o seguinte: quando fechas o livro, eles alçam o voo. Eu queria que você voltasse ao ano de 77, quando você e o Tarcísio trabalharam juntos. E eu queria que você voltasse uma década antes, um filme que você não fez, mas com certeza você viu Todas as Mulheres do Mundo, do qual Paulo José fez. O que você diria ao Paulo José dos anos 60, daquele filme, e ao Tarcísio Meira dos anos 70, que você trabalhou com ele, do mundo de hoje? Como é que você contaria o mundo de hoje para essas 2 pessoas? Olha, Pablo, eu trabalhei com o Paulo também, e o que eu tinha para falar com ele sobre, por exemplo, Todas as Mulheres do Mundo, eu falei em pessoa, numa época de ouro, que a gente produzia muito, teleteatros ainda, na TV Globo, e ele me dirigiu também, fizemos, enfim, novelas, fizemos um projeto pioneiro na RBS, a Globo, afiliada à Globo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que durou 4 anos, que era contar a história de cada estado através de programinhas de 5 minutos diários. Eu e ele, Paulo José e eu, fizemos isso durante esse tempo todo, que era um século de história, era o projeto Rio Grande do Sul, um século de história, e Santa Catarina, 100 anos de história. Então, tive vários momentos de muita intimidade também com Paulo. Tarcísio, estreiei com ele, como disse, na Globo, fui muitíssimo bem recebido de cara com ele e Glória, a novela, Espelho Mágico, e lá estavam os 2 me recebendo com todo o carinho, eu recém-chegado da TV Tupi,
A única coisa que eu poderia dizer para eles hoje, né, nessa viagem suposta ao tempo, seria: vocês sempre foram grandes e continuarão sendo. Mas aquele país que vocês sempre sonharam ainda tenta continuar a sonhar. É isso. Tony Ramos, para te liberar e agradecer, eu queria te pedir, por último, que você apontasse, você tem os seus personagens favoritos, naturalmente, que você apontasse os personagens do Tarcísio Meira que você entende que são os seus favoritos. Olha, cara, eu fico realmente muito tocado, porque a gente vai lembrando, vai passando um filme, vou falando aqui, vai passando alguns filmes, mas na cabeça da gente. Mas eu destacaria a personagem que ele fez em Grande Sertão Veredas, a minissérie que foi para comemorar 20 anos da TV Globo, em 1985, e esse trabalho dele é inesquecível. Isso em minissérie, né? E em novela, sem dúvida, meu Deus, é difícil, mas o grande João Coragem, Irmãos Coragem, de 1970. E eu, Paulo José, destacamos aí já Todas as Mulheres do Mundo, e o Policarpo Quaresma no cinema, outro momento lindo dele. Tony Ramos, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por falar com a gente aqui na Band News FM. Um grande abraço para você. Sou eu quem agradece mais uma vez, que vocês tenham saúde e paz aí. E saúde e paz a todos que nos ouvem. Muito obrigado. Para todos nós, Obrigado, obrigada. Tony. Um grande abraço. Meio-dia.